senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que o vereador Camilles não está escutando, mas está aberto o microfone dele. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria abordar um pouco sobre a questão da Codeca, né? Está apagado aqui. O vereador Camilles está ligado seu microfone ainda. Agora sim, obrigada. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de abordar hoje o tema referente à Codeca. A gente fez um pedido de informações que foi bastante robusto no início do ano, e no início, há poucos meses atrás, e conseguimos ter várias informações através desse pedido de informações, né? Vários colegas aqui assinaram, né? E eu até queria ter apresentado ainda no início do mês de julho, especialmente na audiência que foi marcado com a presidente da Codeca, mas em função de que ela acabou adoecendo, não conseguiu estar na reunião, não foi realizada a reunião, a gente acabou, então, não abordando o tema. E eu gostaria de pedir a permissão para compartilhar a tela, que daí eu posso compartilhar também os dados que eu quero apresentar aqui para os colegas. Se acho que o Denner puder autorizar. Esse pedido de informações ele trouxe vários elementos que eu acho e entendo serem importantes para a gente se debruçar, especialmente nesse momento, em que a Codeca passa por tantas dificuldades. Deixa eu ver se eu consigo, ainda não. Bom, vamos ver se a assessoria técnica aí consegue liberar o compartilhamento de tela. Então, nós temos aqui vários dados, que são números e que demonstram aí alguns elementos importantes, da gestão da empresa e vários problemas que a gente já tem identificado e tem recebido enquanto vereadores. Senhor presidente, se puder pedir para alguém da assessoria técnica liberar o compartilhamento de tela. Nós vamos segurar o tempo, vereadora Denise, então, que eles estão ajustando aqui. Vamos tentar 1 minuto, senão a gente suspensa. Por enquanto. Agora sim. Acho que pode liberar aí. Tá bom, com a palavra, vereadora Denise. Tá. Acho que todos aí, vamos ver se já está aí na apresentação. Acho que sim, né? Então, eu vou passando aqui. Eu achei. Então, a gente tem aqui alguns dados, referente, então, à questão financeira. A gente tem um passivo circulante, de 19.177.621 reais, menos o ativo circulante, de 7.583.591 reais. Então, o que está descoberto seria 11.594.30 mil reais. Então, milhões, mais os clientes, então, a faturar. Isso são dados, claro, a gente tem ali com uma posição de balancete de 28 de fevereiro, são dados que talvez já estejam desatualizados, em função do tempo. Então, a gente tem aí clientes a faturar, R$ 958.822 reais. Então, descoberto circulante de R$ 12.552.852 reais. Então, e em se falando então de liquidez geral, a gente tem um ativo realizável a longo prazo de R$ 1.309.774 reais e menos daí passivo exigível a longo prazo de R$ 9.852.214 reais. Um total de R$ 21.095.213 reais. Então, esses dados, eles acabam nos mostrando várias questões,
a gente vê que a administração da Codeca, né, a partir de 2021, ela está precipitando a inviabilidade total da empresa. A situação financeira por si, ela exigiria, para buscar a reversão, uma gestão com conhecimento de causa e capacidade. E esses números, né, eles acabam nos mostrando situações muito preocupantes e agravantes que acabam aparecendo no operacional. Vejam que aqui a gente faz uma síntese, né? Deixa eu botar em tela cheia. A gente tem um prejuízo de mais ou menos 900 mil por mês em 2021, né? Em torno de 30 caminhões na oficina sem condições de conserto imediato por falta de peça. A gente apresenta, claro que todas essas situações, algumas já devem ter mudado, né, nesse prazo. A gente tinha, então, sem matéria-prima, CAP, para produzir asfalto, né, há mais de 40 dias, na verdade agora já até aumentou o prazo, né. A gente tem débitos com fornecedores de R$ 6.692.214, né, em 28 de fevereiro, praticamente com vencimento de até 90 dias atrasados e piorando a cada mês, né, isso é tipo são pedaladas, né, vai colocando as contas para frente. Os roteiros, a gente tem de 6 ou 8 roteiros na coleta não executados diariamente, né? As turmas inteiras do DCC parada por falta de material, isso era um diagnóstico, né? Agora a gente sabe que já está mudando. As reciclagens não recebendo lixo para trabalhar por falta de caminhões, né? Trabalharam 2 ou 3 horas por dia, e isso é ainda uma realidade. As capinas, em torno de 50% do que era feito, então tem feito menos do que se fazia. O aumento considerável de lixões na cidade. Então, esses são alguns pontos, né, que a gente identificou nesse pedido de informações. Ele traz vários pontos, várias situações, e o que nos preocupa realmente é a questão financeira da empresa, e a gente não vê, através, né, a diretora-presidente veio até a casa, apresentou um planejamento, mas ela não apresentou um planejamento onde se vê soluções para a gestão da Codeca. A gente não viu projeção econômica e tampouco financeira, né, que realmente desse resposta a essas questões da empresa. Ela parece muito um planejamento feito em gabinete, né, sem a participação da estrutura administrativa da empresa. A gente sabe que ela criou alguns espaços de escuta dentro da empresa, mas ele é muito incipiente, ele não atende de fato. Parece só mais um momento de conhecer os trabalhadores, mas não de realmente escutar e de ouvir as demandas. Isso que a gente tem conversado, porque a gente conversou com alguns funcionários que participaram daqueles momentos, né, que é criado lá com a empresa, mas que de fato não se tem retorno do que se é dito, realmente não se escuta, não se compreende o que é falado nesses momentos. Então, não adianta só sentar e não realmente ouvir e compreender o que os funcionários querem colocar. Já lhe concedo. Então, parece esse planejamento que ele tangencia, né, os principais problemas que são econômicos e financeiros da empresa, tornando muito abstrato, né, essas soluções, né, e que acaba até vendendo uma imagem positiva, né, da direção, mas que no profundo ali da empresa não funciona. Né? Então, em relação aos funcionários, não se faz um esforço assim, para ouvir de fato, né? de compreender, de buscar a participação, né? De, enfim, passar segurança para os funcionários, né? Porque hoje, a gente, inclusive na semana passada, nós tivemos um episódio, né, de 3 demissões de funcionários, né, dito por justa causa, mas que, conhecendo a situação e sabendo como ocorreu, até porque eu estive na Codeca no dia em que ocorreu a manifestação por parte dos trabalhadores, porque não tinham EPIs, né, não tinham materiais
não tinham materiais de segurança, né, para trabalhar, e houve uma paralisação, e isso, inclusive, talvez se o Ministério Público, o Ministério do Trabalho interceda na empresa, isso possa gerar um grande problema. Os trabalhadores pararam, porque não são obrigados a trabalhar sem EPIs, e aí simplesmente ganharam uma justa causa, porque o sindicato não acompanhou. Mas eles não são obrigados a trabalhar sem EPIs. Um dos funcionários, inclusive, estava no prazo lá, ele foi cipeiro, né? Então ele estava no prazo de estabilidade. Isso, com certeza, deve gerar, inclusive, um passivo trabalhista, o que vai gerar mais problema para a empresa. Então, me parece, aí eu tenho dúvidas, né, se essas demissões são uma forma de tentar calar funcionários, né, de tentar reprimir, dizer, olha, a gente não quer saber de participação, de fala, de cobrança. A senhora vai usar a declaração, né, de líder, vereadora, também ou não? Já está estourando o tempo? Sim, mesmo assegurado e tudo, se a senhora precisar da declaração. Pode. Sim, então, por favor, em declaração de líder, a bancada do PT permanece, vereadora Denise Pessoa, com a palavra. Uma parte, nobre colega. Já lhe concedo. Então, a nossa preocupação, né, é com que a gestão da empresa, e mesmo a gestão de pessoal, ela não seja uma forma de retalhar, né, e de retalhar pessoas que talvez não tenham votado nesse governo. Essa é a nossa preocupação, porque a gente não viu no planejamento soluções e planejamento financeiro e econômico da empresa. A gente não viu projeção de como resolver. Não adianta só ficar, banco de hora, sabe? Vai aonde com isso? Não vai resolver. Nós estamos falando de problemas grandes da empresa. A gente tem aí pessoas boas, capacitadas, profissionais que são honestos, né? Que já fizeram a Codeca ser orgulho. Uma parte, vereadora Denise, quando possível. Sim, já lhe concedo. Que já fizeram a Codeca ser orgulho de Caxias, né? E os funcionários estão ali, são os mesmos. Pode mudar a gestão, mas os funcionários estão ali. Então, se hoje nós temos problemas, não são os funcionários os problemas. O problema é a gestão. Então, reverter uma situação de prejuízo em sequência requer que tenha noções do operacional, de buscar resultados em cada operação, em cada setor, em cada atividade diária. Então, não são boas práticas deixar 80 pessoas paradas por semana no DCC, alegar falta de contrato para compra de peça, deixando sempre 25 a 30 caminhões parados, né? Muitos deles por problema que às vezes são muito simples, deixar a carreta que transporta o lixo para o aterro Rincão das Flores encostar uma a uma no pátio por problema mecânico, e depois transportar o lixo do transbordo para o aterro em caminhões caçamba sem licença, sabendo que para cada viagem de ida e volta, a carreta equivale a 4 viagens de caminhão-truck. Então, que essa prática, né, além de irregular, já desfalcou a frota para a finalidade dos caminhões. E a gente sabe que agora já se reverteu isso, porque a empresa começou então, a alocar carreta, né, para poder fazer esse transporte. Então, isso a gente precisa também reconhecer, mas foi tarde, né, demorou muito. Deixar de cumprir contrato com o SAMAI em relação aos buracos nas ruas, além de ser perigoso, dá prejuízo, né, e também prejudica a imagem da administração. Deixar de cumprir acordo com o fornecedor em parcelamentos como a Norte Brasil, né, não cumprimento de contrato com a Secretaria de Obra, faturar serviço com secretaria sem os devidos contratos assinados, deixar as reciclagens sem material para trabalhar, né, por incompetência. Então, chega num momento em que ficar colocando a culpa em outra administração, como fez em várias falas, né, inclusive no pedido de informação, começa a ficar muito cansativo e não resolve o problema. Enquanto a crítica da administração anterior, que gerou um prejuízo de em torno de R$7 mil em 2020, a atual administração faz prejuízo de quase 4 milhões até abril de 2021, mesmo aproveitando, né, a receita deixada de cobrar em 2020 de 1.400.000 em números redondos. Então, a gente... essa questão da Codeca, ela realmente é uma situação muito difícil, mas qualquer solução que passa por unir todos os envolvidos, sejam funcionários, sindicatos, administração municipal e a cidade como um todo. Só a diretora sozinha não vai conseguir resolver o problema da empresa. E ficar só botando culpa no passado ou culpa nos trabalhadores não ajuda. Então tem que se decidir realmente se quer olhar a Codeca como uma empresa pública e pensar financeiramente e economicamente na sua reestruturação, ou se quer realmente quebrar a empresa. Acho que as duas, não dá para fazer discurso de um jeito e atitude de outro.
Acho que quem pediu a parte primeiro, o vereador... Cadore. Cadore, por gentileza. Só para relembrar, vereadora, não esqueça, e eu sei que você sabe, que o prefeito encontrou a Codeca com 30 milhões de dívidas, que são 6 meses de mandato, que a pandemia atrapalha, que a Ellen, a diretora, está voltando e sei que ela não está bem ainda da Covid, se afastou 30 dias. Isso são intercorrências que atrapalham a gestão. E eu estive presente na reunião da semana passada da Frente Parlamentar em Defesa da Codeca e observei uma tendência, ou seja, um confronto dos funcionários, dos funcionários da Codeca contra a diretora, contra a Codeca, contra o executivo. E sem me estender muito, o clamor que eu faço nesse momento é que nós dependemos mais dos funcionários do que de outros fatores. Os funcionários precisam assumir a causa, precisam defender sua empresa. Caso contrário, demissões, aliás, já aconteceram demissões, tenho certeza que contra a vontade da diretora, contra a vontade do executivo, mas da forma como foi afrontada a direção da Codeca, às vezes não tem outro caminho, que é a demissão, que é uma coisa indesejada, especialmente num momento como esse. Então, o assunto Codeca vai continuar sendo uma preocupação e não vai ser resolvido de uma hora para outra. Precisamos unidos, funcionários, executivo, direção e vereadores da Câmara, eu sei, muitos argumentos têm procedência, mas temos que alinhar o pensamento para a gente conseguir tirar a Codeca dessa situação impressionante e negativa que está. Vereador D'Ambros. Bom dia, nobre colega, e também os colegas e a direção, o presidente, o Velocino Esso. A semana passada eu questionei o Cid, que é o gerente lá do DCC, porque o SAMAI postou um investimento ampliando uma rede para a terceira légua, 880 metros. Aí eu questionei o Cid, mas por que a Codeca não pode executar esse tipo de serviço? Ele me respondeu, claro que poderia, mas nós temos 3 retroescavadeiras. Uma está quebrada, estamos locando uma retroescavadeira. Então, a situação da Codeca é muito preocupante, temos que unir forças. O Bota Fora está começando, precisa de estrutura para o Bota Fora. Eu gostaria que a SEMA auxiliasse com os recursos que tem no fundo, tá? Eu participei também da reunião do dia 13, me permita contrariar a sua opinião, eu sou a favor do banco de horas. Choveu quinta e sexta, sábado o servidor tem que colaborar e trabalhar sem hora extra. Me permita contrariar. Ou nós cedemos, ou nós se unimos com os sindicatos, com os servidores, com a administração e principalmente com os secretários que parece que não estão nem aí, tá? E tem que dar serviço e melhorar a nossa cidade, porque está uma vergonha a nossa cidade. Com tudo, manutenção, lixão, tudo. E não podemos culpar os servidores. Tem que dar serviço. Se mostrar aqui para nós as renovações dos contratos com as secretarias, eu estarei votando a favor. Pode aumentar o valor do contrato, mas que melhore os serviços. E ceder os funcionários para as secretarias, como era no passado. Se tiver apontamento, que se resolva. Enfim, precisamos salvar a Codeca. Mas precisa da união de todos, e principalmente dos funcionários, dos sindicatos e de todos nós. Obrigado. Obrigada, vereadora. Eu vejo que a questão do banco de horas, eu acho que tudo tem acordo, tudo tem discussão e construção com os trabalhadores. Agora, não dá para os trabalhadores virarem trabalhadores de sobreaviso, né? Que em função de banco de horas vão ficar sempre disponível. Porque daí se chove, não chove, vão ficar fazendo banco de horas, quando vê não tem mais final de semana. Então estão sempre disponíveis para a empresa. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa conversa para construir realmente com os trabalhadores. Vereador Lucas tem sua parte. Obrigado, vereadora Denise. Primeiro, parabenizar a senhora foi cirúrgica aí na sua fala, e dizer que acho que mais uma vez a gente percebe aqui nessa discussão que não se tem clareza e não se tem um direcionamento por parte do governo do que fazer com a Codeca.
Nós, enquanto oposição, estamos dispostos a colaborar, fizemos um pedido de informação, ou seja, e os trabalhadores, especialmente, os maiores interessados em que a Codeca, né, se viabilize e se mantenha, são os trabalhadores, que seguem contribuindo diariamente, mesmo sem TPI. Agora, não dá para vir aqui com um discurso de não, olha, qual é do ponto de vista financeiro, que esse déficit, quanto desse déficit tem como causa os trabalhadores? Provavelmente não. Quando se demite de forma ilegal e tem que se reintegrar esse servidor, isso vai gerar um passivo, como várias outras medidas erradas. Então, assim, vereadora Denise, eu acho que é importante, estamos todos aqui, nós precisamos, nesse momento, de forma urgente, que o governo chame as partes, e aqui o sindicato está fazendo sua função, os trabalhadores, né, estão preocupados, estão manifestando a sua opinião, mas seria fundamental, né, de que nesse momento de tensionamento, e é um momento de tensionamento, que o governo chame todas as partes e apresente e diga o que quer fazer, para que a gente possa se manifestar de forma objetiva e tenha um posicionamento claro do governo, porque até agora não tá nítido, né, qual é a posição do governo. Obrigado, vereadora Denise. Obrigado, Concluindo, vereadora. Então, para concluir, então, a nossa cobrança, né, é de que haja um planejamento, né, financeiro e econômico. Não dá para a gente ficar só falando que a culpa é do passivo trabalhista, de ações e tal, porque se os trabalhadores estão ganhando, é porque o nosso o jurídico da empresa está tendo problemas, né? Está fazendo algumas ações que são irregulares e ilegais, porque se estão perdendo a ação, o problema é na gestão da empresa. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Felipe.